Me faz uma leitura inicial do que aconteceu ao longo desse ano. Bom, obrigado pelo convite e você me traz muitos pontos e me ajuda a me organizar, porque é tanta coisa que eu tenho medo de espalhar demais. E você vai me permitir se eu falar enquanto historiador agora, não como um analista, porque eu acho que tem um elemento aqui que tem a ver com a história que é muito poderoso. Tá. Que é o elemento do que cinematograficamente eu chamaria de império dos sentidos, mas um sentido específico, o sentido da memória. Né? A gente está vivendo realmente o resultado do sentido da memória. O sentido da memória numa perspectiva tão radical e tão absoluta que a gente, às vezes, naturaliza isso. O 7 de outubro produziu, de maneira não casual, porque o Hamas pensou nisso, posso falar sobre isso depois, né, a partir de análise de alguns historiadores e jornalistas que estão fazendo a leitura dos documentos antes do 7 de outubro, que isso seria importante. Né? O Hamas produziu a recuperação de 2 elementos fundamentais e que desafiam a memória judaica. O primeiro elemento, a memória do Holocausto. Claro. Né? Os corpos carbonizados a entrada em casas, a morte de crianças, a esperança das crianças sobreviverem fechadas durante muitas horas e a morte dessas crianças depois. Acionou-se aqui a memória do Holocausto. De maneira, de novo, ao que tudo indica, deliberada. Tá bom? A segunda questão é a falência de uns elementos Agora, desculpa te interromper. Que nível de crueldade absurdo. Que nível de crueldade absurdo. Você mergulhar e você mergulhar num evento tão traumático, que é uma coisa absolutamente viva. E atiçar e provocar e trazer o terror de volta, né? No nível mais essencial da... Você sabe, você nunca viajou comigo, então você pode não acreditar no que eu vou falar. Só que quando eu viajo acontecem coisas um pouco absurdas, né? E agora, no caminho da rodoviária de Beersheba até o lugar que eu fui participar de um congresso, que é bem longe de Beersheba, num lugar chamado Midrash Ben-Gurion, onde Ben-Gurion está enterrado, eu peguei um táxi. E conversa vai, conversa bem a longe, etc. e tal. O taxista era o carcereiro do Sinuar. Confirmado, tá bom? Não é assim, mostrou a carteira, procurei no Google, não era maluquice dele. E a conversa que eu tive com esse cara me colocou algumas questões fundamentais. Assim, a gente está lidando com uma pessoa... Sinuar Barghouti. Sinuar, o líder do Hamas, o cara que está com os reféns, provavelmente, em torno dele, o que imaginou o ataque do 7 de outubro. A gente está falando de uma pessoa que foi presa durante 10 anos na prisão israelense, cujo crime dele foi fundamentalmente assassinar palestinos colaboracionistas. Tá? E assim, um dos elementos que esse cara me trouxe no caminho para Midrash Ben-Gurion é a capacidade que o Sinuar tinha de entender a alma do israelense. Né? E a alma do israelense está tatuada da memória do Holocausto. E a gente está falando de uma pessoa extremamente cruel. Né? E eu acho que isso é fundamental, entender que isso foi produzido de maneira sofisticadamente deliberada. A gente está falando de uma pessoa muito cruel, de um movimento muito cruel, um movimento que pratica terror. Desde 1993, os ônibus explodidos que jogavam para o alto crianças partidas aos pedaços é produto dessa memória, dessa identidade terrorista. E mais do que isso, Pedro, eu nunca falei sobre isso na mídia, mas o nome do grupo armado do Hamas é Issadim al-Qassam. Issadim al-Qassam é um sheik de origem síria que produziu o primeiro ataque contra a população judaica na Palestina, em 1920, em 21 e 29. População judaica na Palestina, não tem nada de sionista. Entrava e matava judeus que viviam em Hebron, com um discurso conspiracionista e antissemita. Ele foi o grande articulador do vínculo que depois do Mufti de Jerusalém ia ter com o Hitler. Ou seja, não só é deliberado, como tem história. O acionamento da memória do Holocausto é um acionamento produzido a partir desse background. Não é só de acionar porque está falando sobre gente que gostaria muito de ter feito o que Hitler fez. Já escrevi sobre isso, mas nunca falei sobre isso. O elemento da memória do Holocausto é fundamental. E o elemento da memória do Holocausto é fundamental porque aciona um elemento de reação. Né? Claro. Israel reage ao ataque dos nazistas. Né? E pela primeira vez é capaz de reagir ao ataque dos nazistas.
É quase como se Israel tivesse se preparado a vida toda para isso. A vida toda. É um Estado fundado na base do nunca mais, né? O nunca mais chegou. Assim, veja bem, eu não estou dizendo que isso faz sentido, eu estou dizendo que isso dá sentido. Né? Isso dá sentido. É claro que não tem relação com o Holocausto. É claro que a produção do Holocausto é a produção no campo da memória e não da história. É claro que aqui você tem um grupo terrorista e não nazismo. É claro que aqui você tem um Estado e não judeus que viviam nas cidades e que foram atacados e levados. Não é a mesma coisa. Né? Mas eu estou propondo o império da memória produzindo reações específicas. Esse é o primeiro elemento. E o segundo elemento é a grande motivação da existência de Israel, que seria, e do sionismo como movimento, garantir a segurança dos judeus que lá vivem. Então, assim, você tem, num momento absolutamente claro, dois elementos fundamentais e fundamentadores da memória judaica e de Israel sendo colocados à prova. O Holocausto, de novo, aparece e os judeus não são seguros em Israel. E uma liderança... Você sabe que hoje eu escutei uma entrevista do Malafaia. Eu concordei com ele em todo... Ele criticou o Bolsonaro. Eu ouvi essa entrevista. E eu fiquei muito impressionado como eu concordei com a entrevista. Eu fiquei um pouco em crise, né? E um dos momentos que eu concordei mais com ele é que ele falou que a grande liderança não tem que ser levada pelo espírito do povo. Tem que levar o espírito do povo. Falando da rede social. O que Netanyahu percebeu naquele momento foi que o espírito do povo resgatava a memória do Holocausto e estava em crise pela questão da memória da segurança. E produziu a reação a partir desses elementos de memória. Não tem estratégia. Até porque Netanyahu dançou com Hamas a vida inteira. Na minha opinião, continua dançando. O que está acontecendo agora é a continuidade da valsa, da morte entre Netanyahu e o Hamas. E o que a gente está vendo a partir de então... é uma reação ao Império da Memória. A gente está no Império da Memória. Quando você diz... Eu entendo isso, só quero explicitar. Quando você diz Bibi Netanyahu dança com Hamas, é um meio que alimenta o outro em fazendo o papel de um inimigo que deve ser derrotado, o inimigo mortal, o inimigo que deve inspirar medo a seus respectivos povos e tudo mais. Netanyahu é filho do DNA... do revisionismo, do jabotinskianismo. Né? O jabotinskianismo tem 3 elementos fundamentais. O primeiro elemento é o Estado judeu. O segundo elemento é o Estado democrático. E o terceiro elemento é a Grande Israel. O que Netanyahu produz é que desses 3 elementos, sempre os elementos hegemônicos eram o Estado judeu e democrático. Foi assim com Begin, foi assim com Shamir. E a ocupação era um problema. Era um problema também para o Likud. Porque a ocupação impede que o Estado judeu seja democrático. E é por isso que a ocupação era temporária na perspectiva desses dois. Bibi Netanyahu faz o inverso. Ele tira um dos elementos desses 3, o elemento democrático, e coloca o terceiro elemento, a Grande Israel. E aí ele produz a ideia de um Estado que é um Estado judeu e expansionista. Entendeu? Nesse sentido, não cabe para Benjamin Netanyahu a existência, a criação de um Estado palestino. Mas não cabe em termos estratégicos, de horizonte. Ele não tem lugar. Então, ele tem que impedir, sob todas as forças, a criação de um Estado palestino. Na perspectiva de Netanyahu, típica colonial, Hamas é um movimento muito mais vinculado com lideranças locais, com corrupção e com crime, do que com projeto de Estado. Quem tem projeto de Estado é a Autoridade Nacional Palestina. Então, o que Hamas faz desde 2013? Enfraquece a Autoridade Nacional Palestina, humilha a Autoridade Nacional Palestina e fortalece o Hamas. Eventualmente, ataca. Fortalece o Hamas nos ataques e se fortalece nos ataques. Até porque o Hamas não interessa a criação de uma Palestina enquanto Israel existir, não é? Eu acho que essa segunda condição tem a ver com a primeira. Quer dizer, o Hamas é um movimento messiânico, então ele acredita profundamente na possibilidade de que já não exista mais. Né? O messianismo está dentro desse jogo. Isso Netanyahu não percebeu. Né? Netanyahu achou que ele podia dançar com a morte o tempo todo. O 7 de outubro produziu uma traição para Netanyahu. Né? O Hamas traiu Netanyahu. Né?
Na minha perspectiva, o que acontece em 7 de outubro é que a crueldade, a morte, o assassinato, acionamento da memória do Holocausto são produzidos por causa de uma decisão estratégica de Netanyahu da não existência do Estado palestino. E aqui a gente tem um problema. Não existe futuro para o Estado judeu sem o Estado palestino. Então, o Netanyahu está apostando no abismo, em várias. Ele aciona o Hamas, ele aciona a memória do Holocausto, ele aciona a destruição, ele aciona a não criação do Estado palestino, ele aciona o abismo. Ele tá flertando com o abismo. É disso que a gente está falando. Agora, tudo bem, vamos lá. E a sociedade? Tá. Primeiro, você falou sobre sequestrados, né? Sim. De fato, você já teve alguns casos sequestrados e de acordos para a liberação de sequestrados. Alguns deles, a grande maioria, militares. O caso mais simbólico, não estou me lembrando de outro, mas pode ser que tenha havido, de sequestro de civis, foi o sequestro em Entebbe. Sim. Quando palestinos, da Frente Democrática de Liberação da Palestina, sequestraram judeus, não só israelenses, e ficaram com eles como reféns em Entebbe. Rabin e Yoni Netanyahu produziram uma operação de libertação que é simbólica. Você tem filme. Só deixa eu fazer a tecla SAP aqui. Yitzhak Rabin, ex-primeiro-ministro de Israel, que na época era general. Ele já era primeiro-ministro? 72... Não, ele era ministro da Defesa. Ele era ministro da Defesa pouco antes da Guerra do Kippur. Shimon Peres era primeiro-ministro. E Yoni Netanyahu... Era comandante do comando. Do IDF, né, das Forças de Defesa de Israel, especial, e irmão do Netanyahu. E é simbólico porque está no DNA. Assim, não se deixa um soldado para trás e não se deixa um cidadão para trás. Então, você, no meio dos acordos, né, com Idi Amin, você está fazendo acordos de liberação, etc. e tal. Está no DNA, está no ethos, né? Israel manda um avião viajando, imagina, do Oriente Médio até o norte da África, o leste da África, abaixo do radar, perigosíssimo, abaixo, e chega lá e liberta todo mundo, liberta todos. O único morto é o próprio Netanyahu. Isso está no DNA. E agora a gente tem efetivamente judeus dos kibbutzim, o DNA da sociedade israelense, das cidades, pessoas que estavam comemorando em festas, gente que estava acordando na sexta-feira de manhã para um feriado de Simchat Torah, ou seja, feriado religioso. E esses caras estão lá. Assim, alguns foram libertados, mas assim, eu gosto de falar do caso de 3. Né? 2 judeus e um árabe beduíno, porque também teve árabes beduínos que foram sequestrados. E eles conseguem fugir das mãos dos sequestrados. Saem nas ruas de Gaza. E saem nas ruas de Gaza com bandeiras brancas e com palavras escritas em hebraico. E são fuzilados. Acho que aqui é o resumo dessa operação. O resumo da operação é em nome da destruição do Hamas, que é uma estratégia que não faz sentido, porque o Hamas não é só um movimento terrorista, o Hamas é uma ideia, então você vai ter que em algum momento decidir como se supera essa ideia, e a decisão tem que ser política. Em nome da destruição do Hamas, você é capaz de assassinar os próprios sequestrados, porque provavelmente faria isso também com não sequestrados que estariam se rendendo. Eu acho que isso é muito simbólico, e isso nunca aconteceu em Israel.